Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para você que tem o livro Caminhos para Encontrar Deus, do Beato Frei Maria Eugênio, nós estamos na página, vamos ver aqui, página 122, tá bom? Página 122. Gente, estamos quase chegando no final do livro, né? Quase no final do livro. Hoje o meu tema vai ser a verdade da palavra de Deus. O tema aqui do livro é estudar a palavra de Deus. Então vamos fazer essa pregação, que já está quase no final do livro. Eu quero focar em duas realidades. Primeiro, a verdade. Segundo, a palavra de Deus. Veja, essas duas realidades, nós já conversamos muito. Então eu pretendo não me delongar tanto, porque como eu já falei sobre isto, então eu não vou ficar repetindo. Mas, já que o Frei Maria Eugênio trouxe essa temática mais uma vez, e que bom que trouxe, porque nós vamos tratar de duas coisas muito importantes. A verdade da palavra de Deus. Então vamos ao livro. O primeiro trabalho solicitado pelos autores espirituais é o da inteligência, pois sua atividade é a primeira em nossa vida. Nossa vontade caminha sob a luz da inteligência. Primeiro é preciso conhecer, escutar a verdade, e esse é o primeiro trabalho. Na oração será o mesmo. Veja, é muito importante no nosso caminho de fé conhecer a verdade. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Não tem como você ser de Jesus sem você conhecer a verdade. Não tem como. Por quê? Porque Jesus não está onde tem mentira. Então não tem como você seguir Jesus e ficar na mentira. Isso não existe. A partir do momento que você começa a seguir Jesus, você começa a descobrir a verdade das coisas. Por quê? Porque Jesus começa a revelar para você qual é a verdade das coisas. E aí você começa a entender que a verdade... Porque o que nós vivemos no mundo de hoje? No mundo de hoje não tem verdade. No mundo de hoje é assim, cada um tem sua verdade, cada um pensa o que quer. Você tem essa verdade, eu tenho a minha verdade, então a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade, mas na verdade todo mundo fala que é tudo relativo. E isso é um erro. Isso é um erro. Então nós que somos cristãos, nós acreditamos sim na verdade. A verdade não é relativa, não. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, e essa verdade é objetiva. Então, quando eu vou me aproximando de Jesus, eu vou me aproximando de verdades. A verdade sobre a criação, a verdade sobre o ser humano, a verdade sobre tudo que Deus fez. A verdade sobre esta vida aqui agora, a verdade sobre o que vai acontecer depois da nossa morte. Veja, tudo existe uma verdade e Deus nos revelou essa verdade. Então eu quero que você entenda isso. Ao me aproximar de Jesus, eu me aproximo da verdade. Os livros de meditação modernos geralmente são bastante breves. Apresentam um quadro de Nosso Senhor, uma palavra do Evangelho, 2 ou 3 desenvolvimentos, e então julgamos que é suficiente. Somos mais intuitivos do que racionais.
Encontramos isso na oração. Portanto, meditamos menos longamente de maneira geral e olhamos mais de forma intuitiva. Isso é pior? Não, é melhor. A faculdade intuitiva da nossa inteligência é superior e é já uma contemplação natural. E é preciso reconhecer que constitui uma das graças de nossa época, que a contemplação natural será já muito mais fácil para as almas. Portanto, não empurremos demais as almas para a meditação, se elas não precisam disso. A oração é para encontrar Deus. Quando eu o encontrei, não volto atrás. Por essas orações contemplativas puramente naturais, conduzem à oração sobrenatural. Como a inteligência vai então se desenvolver? Bem, fora da oração. Interessante porque o Maria Eugênia está dizendo uma coisa muito importante. A oração não é para a gente estudar. Então tem muita gente que vai para a oração e começa a ler livros e começa a estudar. Então preste atenção, oração não é estudo. Oração é diálogo com Deus. Oração é comunhão com Deus. Oração é intimidade com Deus. Então, na oração, você pode ler um livro? Pode, mas esse livro é só para te ajudar a ter intimidade com Deus. Você pode ler livros de teologia, livros de espiritualidade, mas veja, muita gente começa a confundir. Usa um momento da sua oração para estudar. Oração não é estudo. Então a gente vai estudar, mas o estudo deve ser fora da oração. Atualmente, estudamos muito mais do que se fazia antigamente. Há um desenvolvimento da ciência teológica prática, uma vulgarização positiva e teológica da palavra de Deus que tem ocorrido muito felizmente nos últimos anos. Seria perigoso querer ser um contemplativo sem ter estudado a palavra de Deus. Cairíamos no vazio. E aqui Maria Eugênia, ele nos fala da importância de estudar a palavra de Deus. Gente, isso é urgente. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por que você precisa conhecer a palavra de Deus? Porque aqui está toda a verdade que você precisa saber. Aqui. Então nós não podemos ser católicos que não leem a Bíblia. Nós não podemos ser católicos que não estudam a palavra. Então você tem que criar um amor pela Sagrada Escritura. Gente, tem católicos que até hoje não têm Bíblia. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É vergonhoso. Não tem Bíblia, mas tem televisão. Não tem Bíblia, mas tem iPhone. Não tem Bíblia, mas tem carro. Não tem Bíblia, mas tem tudo. É vergonhoso, vergonhoso. É católico, é cristão. Vergonha, vergonha. Outros até que têm, mas não leem. Vergonhoso também. Então nós temos que parar com isso, viu? Nós temos que parar. Você que está me escutando agora, você tem que ser um amante da palavra de Deus. Por quê? Porque aqui está toda a verdade que você precisa. Então essa palavra tem que estar na sua casa, essa palavra tem que estar lá na mesa do seu escritório, no seu trabalho, essa palavra tem que estar na sua bolsa, essa palavra tem que estar com você. E sim, você pode ter no seu celular, eu sei que hoje no celular a gente tem aplicativos da Palavra de Deus, mas por favor, é preciso que a gente também nunca se esqueça do livro, este livro. É preciso que você goste de lê-lo, é preciso que você estude. E olha, eu sei que muita gente vai dizer assim, mas eu leio, não entendo nada. Hoje, isso não é mais desculpa. Porque hoje tem muito conteúdo na internet para te ajudar. Todo dia eu lanço uma palavra do dia. Eu vou explicando a Bíblia para você. Isso mas tem outros irmãos, outros sacerdotes, outros institutos e todo mundo oferecendo para você a palavra de Deus, explicando para você a palavra de Deus.
Hoje eu tenho no meu canal do YouTube 2 programas de Bíblia que aconselho todo mundo a escutar. Eu e Dom José Falcão. 2 programas de Bíblia. Um chamado Força de Deus. O outro, Luz para os Meus Passos. Luz para os Meus Passos, Antigo Testamento. Força de Deus, Novo Testamento. Gente, não tem mais desculpa. Todo o nosso conteúdo de graça, porque alguém ainda podia dizer, mas tem que pagar, tem que se inscrever, papapá. Todo o nosso conteúdo de graça, não tem desculpa. Então hoje você tem muito conteúdo, você tem muito material para estudar a palavra de Deus, basta a pessoa querer, basta você querer. E eu quero convidar você, é muito importante você ter paixão pela palavra, amor pela palavra. E quem tem me acompanhado esses últimos tempos, você sabe, nas minhas pregações eu tenho usado bastante a palavra de Deus. E outra, também o Catecismo da Igreja Católica. Então, o Catecismo da Igreja Católica que explica a Bíblia, viu? Saiba disso. O que é o Catecismo da Igreja Católica? É uma explicação da Bíblia numa visão católica. Então é indispensável. Veja, para um católico é indispensável esses 2 livros aqui. Por favor, se você não tem Bíblia, eu vou até falar com mais seriedade. Cria vergonha na sua cara e vai comprar sua Bíblia. Não é possível. E outra coisa, se você não tem Catecismo da Igreja Católica, vá também criar vergonha na sua cara e vai comprar um Catecismo da Igreja Católica. Precisa, gente. Frei, eu nunca li esse livro então, mas você precisa ler. Interessante porque nem a Bíblia e nem o Catecismo, eles são livros que você lê de cabo a rabo. Ou seja, claro que você pode ler de cabo a rabo, se você quiser. Ou seja, você pode ler Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode ler o Catecismo do primeiro parágrafo. Quer ver? Vamos ver qual é o último parágrafo aqui do Catecismo da Igreja Católica. São 2.865 parágrafos. Então você pode ler do primeiro parágrafo ao 2.865 parágrafos do Catecismo. Mas os 2 são livros que você pode ler. Nossa, hoje eu vou meditar uma palavra. Vou abrir, aqui, Salmo 53. Eu vou meditar só o Salmo 53. Eu também vou abrir, hoje eu vou meditar alguma coisa aqui do Catecismo da Igreja Católica. Vou meditar isso aqui. A dignidade da pessoa humana. Parágrafo 1700. Vou ler só esse trecho. Gente, isso é indispensável. Quem tiver esses 2 aqui, estudar estes 2, conhecer estes 2 aqui, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser enganado. Porque no mundo que a gente está, muitas coisas erradas estão acontecendo, muitas coisas erradas estão falando dentro e fora da igreja. E você precisa entender o seguinte: quem conhece a Bíblia não se deixa enganar. Quem conhece o Catecismo não se deixa enganar. Veja, meu irmão, não importa se estão falando mentira, porque eu conheço a verdade. Então tem que ser assim, entendeu? Vão falar mentiras, vão falar ideologias dentro e fora da igreja. E aí o que acontece? Se eu conheço a palavra, eu falo, não, o que você está falando aí tem nada a ver, porque a Bíblia diz isso. Porque eu já li o catecismo diz isso. Entendeu? Você vai sempre ficar com a verdade da igreja, com a verdade da palavra de Deus. Então, se a Bíblia falou, está falado. Se o Catecismo da Igreja falou, é algo coeso, é algo sério. Aqui o Catecismo da Igreja Católica aprovado por todos os bispos do Brasil, pelos santos. Isso aqui foi um presente do Papa João Paulo II para nós. Atestado por toda a igreja, Então aqui, se você conhece esses 2, você não se deixa enganar. E quanta gente não está lendo Bíblia, não está lendo Catecismo. E aí que interessante, né? Tem gente que não lê Catecismo, mas lê esses livros de autoajuda. É porque eu preciso de livro para me deixar com
me deixar para cima, eu preciso estar bem motivado, eu preciso desses livros. Pelo amor de Deus. Então você lê essas coisas, mas não lê o catecismo. Você lê essas coisas, mas você não lê Bíblia. Eu não tenho medo de errar no que eu vou falar agora. Todo conhecimento que você precisa, para todos os níveis da sua vida, estão na palavra de Deus. Todos. Eu estou falando todos mesmo. Você quer ouvir falar, mas é porque eu preciso de saber coisas de finanças. Pode ter certeza que a Bíblia vai te orientar nas suas finanças. Mas é porque eu estou precisando saber coisas de relacionamento. Pode ter certeza que a Bíblia vai falar para você coisas de relacionamento importantíssimas para a sua vida. Tudo o que você precisa está na Sagrada Escritura. Agora, é claro, tem coisas que a Bíblia não vai ter. Se você precisar estudar matemática, isso não tem na Bíblia, não é o interesse dela ter todas as ciências do mundo. Não. A Bíblia foi escrita para nos falar de fé. A Bíblia foi escrita para nos falar de Deus. Mas ela é um livro indispensável. Amém? Então, eu dediquei bastante tempo a isso. A gente está chegando no final dos 40 dias e talvez tem muita gente que ainda não entendeu a importância desses 2 livros aqui. Então, aqui, Bíblia. Aliás, eu estou me lembrando que eu já fiz uma pregação sobre isso. A importância de nós católicos termos tradição, Bíblia e magistério. Então, eu já falei sobre isso. Vamos seguir a pregação? Eu quero falar sobre a verdade e quero falar sobre a palavra de Deus. Eu vou fazer um caminho com você na Bíblia, então pega a sua Bíblia e vamos juntos. Eu vou abrir várias passagens, não vou nem me alongar muito e a gente vai meditando a palavra de Deus. João, capítulo 8, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, o demônio, e não permaneceu na verdade. Essa é a grande característica do demônio. Ele não permaneceu na verdade. Ou seja, toda pessoa que não quer ficar na verdade, ela se assemelha ao demônio. E aonde que o demônio não quis ficar na verdade? Ele não quis ficar na verdade de Deus. Então, toda pessoa que não quer ficar na verdade de Deus, ela se assemelha ao demônio. Ele não permaneceu na verdade porque a verdade não está nele. Então, se em você está a mentira, então em você não está a verdade, entendeu? E aí a Bíblia continua. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vai lá, versículo 45. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Aí Jesus está falando assim para aquele povo. Eu estou falando a verdade para vocês, mas vocês não acreditam. Então, gente, a vida é assim, existe uma verdade e nós precisamos falar a verdade para este mundo, nós precisamos falar a verdade para essas pessoas. Mas a questão é que muita gente não vai aceitar a verdade. Jesus está passando por isso. Eu estou falando a verdade para vocês, mas vocês não acreditam em mim. Por quê? O pai de vocês é o demônio. O pai de vocês é o demônio. Se vocês não aderem à verdade que eu estou falando, é porque vocês têm como pai o demônio. Gente, Jesus não pegava leve, não. Esse mundo mimizento que a gente vive, que olha, se tem uma coisa que eu não suporto da minha geração, é esse mundo mimizento que a gente vive. Mimizento. Porque você não pode falar verdades que a pessoa se dói.
Você não pode falar a verdade que a pessoa se dói. O mundo que a gente vive hoje, você não pode falar a verdade que a pessoa se dói. Você não pode falar a verdade que você é bloqueado. Você não pode falar a verdade porque as suas redes sociais são cerceadas. Você não pode falar a verdade porque você recebe processo. Você não pode falar a verdade porque você é preso. Você não pode falar a verdade. Por quê? É um mundo mimizento, mas que tem como pai aquilo que está em 1 João. Capítulo 5, versículo 19. O demônio, esse mundo jaz sob o poder do maligno. Portanto, esse mundo jaz na mentira. E cuidado, não acredite não, porque esse mundo que fala tanto contra fake news, eu acho graça quando eu vejo os mundanos falando de fake news. Eu acho graça quando eu vejo os mundanos falando de mentira. Eles pregam ideologias, eles pregam mentiras e depois eles falam, não, somos contra a mentira, somos contra a fake news. Não caia nessa, porque aqueles que falam que são a favor, que são contrários a fake news, são muitas vezes os que mais propagam a fake news. São os que mais propagam as mentiras. E toda ideologia está cheia de mentira. Toda ideologia está cheia de mentira. Mas como é que você sabe, Frei, que é a mentira? Ora, porque eu leio Bíblia. Então onde é que eu me baseio para saber se é verdade, se não é mentira? Na Bíblia. Para mim e para você que é cristão, a nossa base de verdade é Bíblia. A nossa base de verdade é Jesus Cristo. Veja, o demônio não permaneceu na verdade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 32. Você já está aí em João 8? João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, causa uma libertação na vida quando você conhece a verdade. É uma libertação. Tem pessoas que se convertem das ideologias e todas elas é a mesma coisa, é uma libertação. Você antigamente pensava conforme a ideologia pensa, conforme aquela mentira pensa, te convenceram que aquilo era verdade, mas de repente você encontra a verdade em Deus, você encontra a verdade na palavra e você fala, poxa, eu tô liberto, eu sinto uma libertação, porque é mentira, gente. E quanto mais você tiver consciência do que eu estou falando, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai conseguir mais assistir televisão. Eu já estou nessa. Eu não consigo mais assistir televisão. Por quê? Eu ligo a TV, você sabe que os caras estão falando mentira. Não dá, não desce, não consigo mais. Chega, já estou de saco cheio disso. Não dá mais, não vou perder meu tempo com essas bobeiras. É tudo ideologia em tudo que é canto. Tá ficando chato. Tudo que é filme, tudo que é desenho, tudo que é série, tudo tem ideologia, tá ficando chato, não dá mais. E você tem que ficar cada vez mais afinado. Eu quero que você entenda o seguinte: você tem que ficar cada vez mais afinado na verdade, para que quando alguém falar alguma coisa, opa! Você não vai me enganar. E muita gente sendo enganada. E é por isso que o foco agora é o quê? O foco é as crianças. Porque as crianças, elas não têm ainda o conhecimento da verdade. Então, se você ensina, o que você ensinar para uma criança, ela aprende. É verdade ou não é? O que você ensinar para a criança, ela aprende. Então, por isso que agora o foco é as crianças, o foco é os desenhos, o foco agora é pegar as suas crianças. Por quê? Para que ela seja enganada desde pequena. É muito mais fácil. Cuide das suas crianças. E quando eu falo cuide das suas crianças, cuidado com a televisão, cuidado com a internet para as suas crianças. Meu irmão, minha irmã, internet para criança é perigo. Televisão para criança, perigo.
Eu vejo muitas vezes os pais deixando o celular com a criança e a criança é intuitiva, né? Ela vai clicando com o dedinho lá e o pai vai trabalhar, o pai vai estar lavando louça, a mãe tá servindo a casa, o pai tá não sei na onde, a criança senta lá. Ela vai apertando os botãozinhos, né? Ela vai lá, com o dedinho dela, ela vê um negocinho, é intuitivo, ela vai lá, ela clica. Meu irmão, quantas vezes eu já vi, olha onde que ela está entrando, olha o vídeo que ela entrou agora. Veja, ela não sabe nem onde ela está entrando, ela vai apertando o botão e de repente ela para. O cara ali está falando uma graça, está fazendo uma piada de coisa errada e ela já está assistindo. Então assim, pelo amor de Deus, papais, mamães, vovô, vovó, cria juízo. Celular é perigo para suas crianças. Sabe, assim como você sabe que uma faca é perigoso para sua criança. Qual papai e mamãe deixa uma faca na mão de uma criança? Uma faca afiada. Papai e mamãe, você deixa uma faca afiada na mão da sua criança? Não. Porque você vai dizer o quê? É perigoso. É perigoso ela se machucar. É perigoso ela pegar e machucar o amiguinho. Então, eu quero que você entenda que o celular, a internet, para uma criança, é mais perigoso que uma faca. Sabe por quê? Porque a faca vai machucar, vai sair um sangue, vai cortar o corpinho dela, vai sair sangue. Mas sabe o que vai acontecer? Se não for tão grave, vai cicatrizar. Beleza, melhorou, tal, não vai mais acontecer. Ela, inclusive, vai ficar com medo daquilo. A internet na mão de uma criança, o celular na mão de uma criança, fere e pode ferir a alma dessa criança. É muito perigoso. É muito perigoso. Vou fechar esse parênteses. No mundo que nós vivemos hoje não existe verdade. Mas nós sabemos que existe uma verdade. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ah, qualquer caminho que você seguir tá bom. O importante é você ser feliz. Não. Você tá vendo? O que o mundo fala hoje? Ah, o importante é você ser feliz. Não importa, não importa. Não importa no que você crê. Não importa. É ou não é que a gente escuta essas coisas hoje? Não importa o que você crê. O importante é que você se sinta bem. O importante é isso, o importante é aquilo. Ei, não é o que a Bíblia está falando. Então esse é o discurso do mundo. O discurso do mundo é: não importa no que você acredite. O importante é você estar bem com o que você acredita. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo agora. Em nenhum outro há salvação. Então como é que pode acreditar em qualquer um? Em nenhum outro há salvação. Eu vou acreditar naquele que pode me salvar, ué. Mas a Bíblia está dizendo que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E qual é o nome? Nós sabemos. Jesus. Você está entendendo? Tem que conhecer Bíblia. Tem que conhecer a palavra. Senão você cai no discurso. Agora, vamos respeitar quem acredita em outra coisa? Claro. Vamos respeitar, vamos conversar, vamos abraçar. Agora, dizer que tudo é a mesma coisa, não é. A Bíblia está dizendo que só Jesus salva. Essa é a verdade. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Olha como os apóstolos levavam a sério a defesa da verdade. Gálatas, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Então os apóstolos levavam a sério. Ninguém vai enganar o povo aqui, não. A doutrina verdadeira é essa que a gente recebeu de Jesus. Se alguém pregar alguma coisa diferente, ele seja excomungado, ele seja anátema, nós não vamos aceitar.
Isso aqui é a igreja primitiva, irmão e irmã. No mundo de hoje, aceita tudo. Não, nós não podemos aceitar tudo, não. Eu não vou aceitar ideologia, porque eu sou de Cristo. Eu não vou aceitar mentiras. E você precisa entender o seguinte, você precisa dizer o seguinte, eu não vou aceitar ideologia dentro da minha casa, eu não vou aceitar mentira dentro da minha casa. A minha casa é governada pela palavra de Deus. Respeitamos quem pensa de outro jeito, mas na minha casa não. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, Efésios, à frente aí, Efésios capítulo 6, versículo 14. Efésios 6, 14. Ficai alerta e cingidos com a verdade. Aqui é uma das armas que a gente tem para lutar contra o demônio. Porque aqui é a armadura de Deus, né? Aqui é a armadura do cristão. E uma das coisas que Deus pede para a gente se armar como armadura para resistir às ciladas do demônio é a verdade. Ou seja, o demônio vai vir para você com mentira. E essa é uma arma poderosa que o diabo tem. O diabo vai vir com mentira, o diabo vai vir com ideologia. Gente, as ideologias estão destruindo as famílias. As ideologias estão destruindo os nossos jovens. As ideologias estão destruindo tudo. Então, por isso que a Bíblia está falando, cinja-se com a verdade, porque se você se cingir com a verdade, a mentira não terá poder sobre você. A ideologia não terá poder sobre você. Quantos pais e mães estão chorando nessa hora? Frei, eu não sei o que aconteceu, eu eduquei meu filho, eu levei ele para crisma, para catequese, só que agora ele começou a fazer faculdade e minha filha é outra, o meu filho é outro. Eles pensam, eles estão cheios de ideologia na cabeça, querendo viver tudo contrário à fé católica, eu já não sei mais o que eu faço. As ideologias estão destruindo seus filhos, seus netos. Cingir-se com a verdade. Gente, não é brincadeira o que eu estou falando aqui. Não é brincadeira. O jogo é pesado. O sistema do mundo é pesado. Eu não posso falar tudo que eu queria falar aqui. Eu não posso falar tudo que eu queria falar aqui. O sistema do mundo é pesado. O que está vindo para cima dos seus filhos, das suas crianças, dos seus adolescentes, ainda a gente nem viu nada. A coisa vai ficar cada vez pior. A coisa vai ficar cada vez pior. 2 Timóteo. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo. Se junta com quem que é verdade, meu irmão e minha irmã. Se afasta de quem é mentiroso, de quem propaga mentira. Se afasta. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 2 a 4. 2 Timóteo 4, de 2 a 4. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, não suportarão. Olha que forte essa palavra. Como pode, né, gente? A humanidade não vai suportar a palavra de Deus. A humanidade não vai suportar a palavra de Deus. E suportar no sentido de que, não queremos isso, não queremos essa palavra, não, ela nos ofende. Levados pelas paixões, pelas próprias paixões, pelo prurido de escutar novidades. O que esse mundo quer? Escutar novidades. Ajustarão mestres para si. Ou seja, eles vão trocar a Bíblia, eles vão trocar a verdade de Deus pelos seus próprios mestres. Mestres que falam o que eu quero ouvir, o que eu quero escutar. Vão trocar a verdade para acreditar em fábula, para acreditar em mentira. Primeira Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Eu estou passando rapidinho, tá, gente? Senão eu prego em 2 horas essa pregação aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 3 a 4.
1 Timóteo 2, 3 a 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, veja, Deus, o qual deseja que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que você chegue ao conhecimento da verdade. Porque só chegando ao conhecimento da verdade que você pode se salvar. Como é que você vai se salvar se você está na mentira? Se você acreditou na mentira, se você está vivendo a mentira. O pai da mentira é quem? Eu comecei com essa palavra, é o diabo. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 10 a 12. 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Tá vendo? Você não cultivou o amor à verdade. O amor à verdade é o que podia salvar você, mas você não cultivou. Meu irmão e minha irmã, cultive o amor à verdade. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Você vai ser levado a acreditar no erro. Ontem eu fazia uma pregação onde eu dizia o seguinte: quantas pessoas disseram assim, eu não concordo com o que a igreja fala, só que você tem que entender que quando a igreja defende algo, ela defende uma verdade. E ontem uma pessoa comentava assim nas redes sociais, eu fui uma católica dessas. Eu muitas vezes disse que eu não concordava com o que a igreja falava. E ela dizia, mas hoje eu estou me convertendo, eu estou há 2 anos num processo de conversão, e estou entendendo que eu estava errada. Uma coisa você tem que entender, quando a igreja diz algo, ela não está falando algo dela. Ela está falando uma verdade. Uma verdade que Cristo defende. Então você tem que entender o seguinte, se a igreja está falando isso é errado, ela está defendendo uma verdade. E você precisa entender que se você ficar contra a igreja, na verdade você está contra a verdade. Na verdade você já foi enganado. Você acreditou no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Ou seja, quem quiser ficar na mentira vai ser condenado. Só na verdade você tem salvação. E a verdade está em Jesus. Eu estou abrindo várias passagens bíblicas para você entender que não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Contra a verdade não temos poder algum. Temo-lo apenas em prol da verdade. Ninguém tem poder contra a verdade. Porque a verdade, por mais que você a negue, ela sempre é evidente. Ela é sempre evidente, ela tem força por si só. Gente, ninguém precisa defender a verdade. Porque a verdade é a verdade. Ela se impõe. Ela tem uma força própria. Eu não preciso te convencer que eu sou o Frei Gilson. Eu sou o Frei Gilson e pronto, acabou. Entendeu? É evidente que eu sou o Frei Gilson, é evidente. Você pode não acreditar, você pode ter outros que se fazem por mim, pode ter várias coisas, mas eu não precisava nem me defender. Eu sou o Frei Gilson, porque a minha digital mostra isso, a minha história revela isso, tudo revela. A verdade é evidente. Epístola de São João, 3 João. Eu sei que para você não é muito comum isso, porque 1 João, 2 João e 3 João. Terceira carta de São João. Terceira carta de São João, capítulo 1, versículo 4. 3 João, capítulo 1, versículo 4.
Não tenho maior alegria do que ouvir dizer que os meus filhos caminham na verdade. Olha que coisa linda. Papai, mamãe, essa deveria ser a sua maior alegria, como está na Bíblia aqui, tá? Não tenho maior alegria do que ouvir dizer que os meus filhos caminham na verdade. A maior alegria de um pai, a maior alegria de uma mãe devia ser essa. Os meus filhos estão caminhando na verdade. Essa deveria ser a maior alegria de um pai, de uma mãe, de um vô e de uma avó. Meus netos caminham na verdade. Meus filhos caminham na verdade. Abra sua Bíblia em Provérbios 23, 23. Provérbios 23, 23. Provérbios 23, 23. Adquire a verdade e não a vendas. Meu irmão, quando você tem a verdade, você não pode vender. Porque o que acontece com muita gente? Muita gente até acredita na verdade. Só que diante da pressão do mundo, aí ele recua. Não. A verdade você não vende. Ah, mas você vai perder seguidor. Então você vai vender a verdade para você não perder seguidor? Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder não sei o que no meu trabalho. Você vai trocar a verdade, você vai vender a verdade porque você quer ficar bonitinho no seu trabalho? Ah, mas se eu falar a verdade na minha faculdade, vão zoar de mim. E você vai trocar a verdade, você vai vender a verdade porque os seus amiguinhos de faculdade vão rir de você. A verdade não se vende. A verdade não se vende. Eu não vou trocar a verdade pela mentira só para ficar bem com esse mundo. Ah, então eu vou ser bloqueado, então que seja bloqueado. Eu vou ser perseguido, então que seja perseguido. Eu vou ser ridicularizado, que seja ridicularizado, mas eu não vou vender a verdade para ficar bonitinho com você. É ridículo. Não, veja, 23, 23, adquire a verdade e não há vendas, e não há vendas. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo de 32 a 33. Mateus 10, 32 a 33. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. E aí Jesus está falando para você, se você tiver coragem de me defender, se você tiver coragem de defender a verdade, eu vou defender você também. Agora, aquele, porém, que me negar diante dos homens, aquele que negar a verdade diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você está entendendo? Eu prefiro negar os homens. Eu prefiro ser firme na palavra de Deus, firme na verdade, mesmo que eu desagrade os homens, do que eu agrado os homens e desagrado a Deus. Aí Deus um dia não vai falar de mim? Deus um dia não vai me aprovar? Deus um dia vai me negar? Então, se eu nego ele aqui, um dia ele me nega. Agora, se eu afirmo ele aqui, um dia ele vai me afirmar. Então, meu irmão, o que você escolhe? Cuidado, cuidado. Respeito humano vai levar muita gente para a perdição. Fica com a verdade, meu irmão. Esses dias todo mundo acompanhou, eu fui bloqueado das minhas redes sociais. Eu fui bloqueado das minhas redes sociais. Agora, eu vou mudar, eu vou amaciar a verdade para não ser mais bloqueado? Não vou. Não vou. Eu vou ter prudência, vou ter sabedoria, a hora certa de falar, o jeito certo de falar. Isso tudo a gente tem que ter. Agora, eu não vou vender a verdade. Eu não vou vender a verdade para ficar bonito. Eu não vou vender a verdade para não ser mais bloqueado. Eu não vou. Eu não vou. Então, eu não vou negar a verdade. Eu não vou me submeter às leis de plataformas, às leis disso e daquilo, que
que eu não posso falar a verdade de Jesus Cristo. E eu vou falar uma coisa importante. Desde quando falar a verdade de Jesus Cristo é desrespeitar alguém? Porque essa o argumento, mas isso é um desrespeito. Desde quando você falar a verdade de Jesus é desrespeitar alguém? E outra coisa importante, quando eu falo a verdade para você, eu não estou obrigando você a seguir o que eu estou falando. Então, para a igreja cristã, para a igreja católica, a Bíblia nunca é uma imposição. Eu não estou obrigando você. Eu não estou impondo a você. Eu não estou impondo a minha verdade sobre você. Agora, eu preciso ter a liberdade de falar a verdade que eu acredito, que é Jesus. Eu preciso falar dos valores de Jesus. Eu preciso falar dos princípios de Jesus. Agora, os valores de Jesus e os princípios de Jesus vão desagradar o mundo. Aí eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Se os princípios de Jesus te desagradam, eu não tenho o que fazer. Se os valores de Jesus te desagradam, eu não tenho o que fazer. Agora, se eu sou de Cristo, se eu sou cristão, eu defendo os valores cristãos. Eu defendo os valores de Deus. Que são os melhores para o mundo atual. Aqui está toda a palavra de vida, de felicidade para este mundo e para outra vida. Então, quando eu ofereço Bíblia para alguém, quando eu ofereço a verdade de Deus para alguém, é felicidade para ela nesta terra e na outra. E na vida futura. João 14. João 14. João 14:6. João 14:6. Aqui a gente vai entender que a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa. Veja, Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, a verdade é relativa? Cada um tem sua verdade? Não, a verdade está aqui, gente. A verdade está aqui. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa, que é Jesus Cristo, pergunte para ela, pergunte para ele, Jesus Cristo, pergunta para Jesus Cristo: Jesus, qual é a verdade sobre o homem, Jesus? Ele vai te dizer: a verdade sobre o homem é essa. Jesus, qual é a verdade sobre a mulher? Ele vai te falar qual é a verdade sobre a mulher. Jesus, qual é a verdade sobre o sexo? Ele vai te falar a verdade sobre o sexo. Jesus, qual é a verdade sobre o casamento? Ele vai te falar qual é a verdade sobre o casamento. Sobre tudo, Jesus vai falar para você. E o que ele falar é a verdade. Ah, mas isso é imposição. Não é imposição, é que ele é a verdade. Ele é a verdade. Você goste ou você não goste, a pessoa goste ou não goste, aí não tem o que fazer. Ele é a verdade. Agora, quem quer ficar no reino da mentira, no reino do Satanás, aí não vai gostar mesmo. Você não viu Jesus lá? Eu comecei a palavra assim. Jesus falava: eu estou falando a verdade para vocês, mas vocês não acreditam. É porque vocês têm como pai o demônio. Então quem tem como pai o demônio... Aliás, eu já vou chegar nessa passagem. Olha que interessante. João capítulo 18. João capítulo 18. João 18, 37. João 18, 37. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu-lhe Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim para o mundo. Olha que interessante. Jesus fala: é para isso que eu nasci. É para isso que eu vim para este mundo. Gente, isso é formidável. É para isso que eu nasci, é para isso que eu vim a este mundo, porque vocês estavam na mentira. Eu vim aqui para ser a verdade, eu vim aqui para falar a verdade. É para isso que eu vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Forte essa palavra. Agora, abra a sua Bíblia. Ah, não, eu preciso ler essa parte que eu queria ler. Está aqui. João 18, 37. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Essa palavra é importante. Por que a outra pessoa não quer escutar a verdade? Porque ela não é da verdade. Todo que é da verdade, ou seja, todo que é de Cristo, ouve a minha voz. Aquele que é do demônio não vai escutar.
Então, repita, aquela mesma passagem, João 8,44. Eu estou falando a verdade para vocês, vocês não me escutam. Por quê? Porque vocês têm como pai de vocês o demônio. Quem é meu, escuta a minha voz. Quem me segue, ouve a minha voz. João capítulo 10, versículo 31 a 33. João 10, 31 a 33. Os judeus pegaram pedras pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Então, porque Jesus falava a verdade, eles queriam matar Jesus. Quer ver? Abra sua Bíblia em João 8, 40. João 8, 40. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade. Falei para vocês a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Então, ou seja, vocês querem me tirar a vida porque eu estou falando a verdade para vocês. Gente, se Jesus passou por isso, nós também vamos passar. Então, quando você falar uma verdade para alguém que está com a mentira no coração, está no reino do demônio, ela não vai aguentar, ela vai te perseguir. Então, nós temos duas soluções. Ou você vai falar a verdade, vai viver a verdade e vai aceitar as pedradas e vai aceitar a perseguição, ou você vai vender a verdade para ficar bonzinho, bonitinho com o mundo e pronto, acabou. O que você prefere? Você não quer perseguição? Você não quer perseguição? Então você vende a verdade, igual Judas fez, vende a verdade e se junta aos maus. Se junta aos mundanos. Olha, quando Judas, o que Judas fez? Judas vendeu a verdade e se juntou aos ladrões. Então qual é a escolha que você quer? Então, nós não podemos seguir o caminho de Judas. Vender Jesus por 30 moedas de prata, se juntar aos ladrões, se juntar a essas pessoas desonestas e ficar na mentira. Não, eu conheço a verdade. Eu vou ficar com a verdade. Mas se você ficar com a verdade, você vai ser perseguido. Mas é melhor ser perseguido. Então vamos ser perseguidos. Mas vamos ficar com a verdade. E aí eu termino essa pregação dizendo que a verdade está na onde? Na palavra de Deus. Tá claro isso, meu irmão? A verdade está aqui. A verdade está aqui. O livro abençoado que Deus deixou para nós. Já pensou se não tivesse esse livro? Aí se com esse livro já é tanta confusão, imagina sem ele. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ah, mas foram os homens que escreveram. Sim, foram os homens que escreveram, mas não se esqueça que toda a escritura foi inspirada por Deus e útil para ensinar. Então, com a Bíblia eu ensino, útil para repreender, eu posso repreender as pessoas com a Bíblia. Para corrigir, eu posso corrigir as pessoas com a Bíblia. E útil para ensinar. Então, eu posso ensinar, repreender, corrigir e para formar na justiça. Então, como é que eu formo as pessoas na justiça? Com Bíblia. Como é que eu ensino as pessoas? Com Bíblia. Como é que eu corrijo as pessoas? Com Bíblia. Como é que eu repreendo as pessoas? Com Bíblia. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Isso é Bíblia, minha gente. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 20 a 21. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Foram os homens que escreveram, sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus.
Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Santifica-os pela verdade. Você só vai ser santo se você estiver na verdade. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. Tá claro ou não tá? Aqui tá a verdade. Isso aqui é palavra de Deus, meu irmão. Isso aqui não é palavra de homens. E por isso eu, Frei Gilson, não vou ter medo de pregar essa palavra. Você sabe que eu tenho muitas opiniões. Eu tenho muitas opiniões a respeito de muita coisa. E eu confesso a você que as minhas opiniões eu tenho medo de dar. Tem horas que em determinado caso eu tenho uma opinião para dar. Mas eu tenho muito medo. Porque a minha opinião pode estar errada. A minha opinião pode influenciar pessoas a fazer uma coisa que eu não tenho tanta certeza se eu estou completamente certo. Então eu tenho opinião sobre um monte de coisa, mas eu tenho medo de dar essas opiniões, porque são minhas opiniões. Então eu prefiro antes conversar com outra pessoa mais experiente. Olha, a minha opinião é essa, o que você acha, papá? Sabe, eu tenho medo, porque são minhas opiniões. Agora, quando eu falo de Bíblia, eu não tenho medo. Não é minha opinião. Não é minha opinião. Eu não tenho medo. Eu tenho certeza que eu estou na verdade. Porque a tua palavra é verdade. Mateus capítulo 24, versículo 25. Mateus 24, 25. Ou melhor, Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As opiniões de todo mundo vai passar. O céu e a terra vão passar, mas as palavras que estão neste livro jamais passarão. Isso é muito forte. Hebreus capítulo 4. Já estou acabando. Hebreus capítulo 4. Versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Gente, isso é muito forte. A palavra de Deus não é igual a este livro aqui. Por quê? Qual é a diferença deste livro para esse? Por mais que tenha sido um grande santo que escreveu, um grande homem de Deus. A diferença desse para esse é que este livro é vivo. Este livro aqui é vivo. É vivo. É por isso que é o livro que mais fala com todas as gerações, em todos os tempos, em todas as eras. Ele nunca cai em descrédito, ele nunca é ultrapassado, ele nunca... muita gente acha a Bíblia agora é ultrapassada. Não. Esse livro é vivo. Este livro aqui é vivo. Então, enquanto eu estou pregando aqui para você, o seu coração está queimando. Enquanto eu estou pregando para você, esse seu coração está queimando. E por que está queimando? Porque esse livro é vivo. Não é só queimando de emoção. O seu coração está queimando porque alguma coisa está sendo transformada na sua vida à medida que eu prego Bíblia para você. É um livro vivo, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até dividir a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra é muito forte. Ela divide corpo e alma. Ela mostra as intenções do pensamento. Ela mostra as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Eis o poder da palavra. E para terminar, 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes.
E a acolhestes não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Parabéns para você que acolheu a palavra. Essa palavra age em você eficazmente. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu peguei 2 frases do Frei Mário Eugênio. É preciso conhecer a verdade. Esse é o nosso primeiro trabalho. Então, eu preguei sobre a verdade. E depois, seria muito perigoso querer ser um homem de Deus sem ter estudado a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, cairíamos no vazio. Então, nessa pregação, eu falei para você sobre a verdade e eu falei para você sobre a palavra de Deus. E, portanto, o tema da pregação, a verdade da palavra de Deus. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer no mundo, na família, em qualquer lugar, fica com Jesus. Fica com a verdade. E fica do lado das pessoas que estão com a verdade. Fica do lado dos padres que estão com a verdade, dos bispos que estão com a verdade. Fica do lado de gente que está com a verdade. Fica com a Bíblia, fica com o catecismo da Igreja Católica. E você vai conseguir vencer. Não se venda. Não se venda. A palavra de Deus é a verdade. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém.